Ok, turma. Tudo bem, turma, com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre outros transistores, tá bom? Nós vamos fazer um recorte de algumas partes da nossa apostila de processamento de sinais. Então, eu pediria a vocês que, se possível, né, ao estar assistindo essa videoaula, pegasse a apostila de vocês de processamento de sinais que foi entregue lá na escola, tá bom? Então, a gente começa falando sobre o transistor Darlington, né? O autor coloca aqui: quando nos referimos ao transistor Darlington, estamos falando em um agrupamento de dois transistores bipolares em um mesmo encapsulamento, com o intuito de aumentar o ganho do circuito. É porque, turma, existem determinadas aplicações, né, na eletrônica onde ela exige um ganho de corrente elevado e o ganho dos transistores bipolares, eles não são suficientes. Aí o que acontece? Para a gente solucionar esse problema, a gente usa o que a gente chama de conexão Darlington, que na verdade é o agrupamento, né, de dois transistores bipolares, como vocês estão vendo aqui, ó, na figura 53, tanto NPN quanto PNP. Na capa da nossa aula, a gente tem aqui, ó, a imagem de uma conexão Darlington, onde vocês percebem que eu tenho dois transistores, o coletor do transistor 2 está ligado ao coletor do transistor 1, o emissor do transistor 1 está ligado à base do transistor 2, né? E aí a gente tem um sinal entrando na base do primeiro transistor e aqui o emissor do transistor 2 aterrado. Só que, na verdade, a gente tem isso aqui, essa conexão desses dois transistores em um único encapsulamento, que cria um transistor. Então, é um tipo, ó, o TIP 122, esse modelo que está aqui na capa, ele é um transistor Darlington NPN. Interessante chamar a atenção que você percebe que ele é mais robusto que um transistor bipolar. E ele tem, ó, o furinho, esse furo indica dissipação de temperatura, ou seja, ele vai dissipar médias a alta potência, e então é necessário que ele seja acoplado a também um dissipador, tá bom? Outro transistor que a gente vai falar é o transistor de efeito de campo, né? Então, o autor coloca aqui que os transistores de efeito de campo, também conhecidos como transistores unipolares. Então, a gente tem o transistor bipolar, que foi o que a gente viu ainda há pouco, né, nas aulas anteriores, e os transistores unipolares, porque eles utilizam um campo elétrico proporcionado por um sinal de tensão, sem a necessidade de correntes significativas para o seu controle. Então, na verdade, os transistores bipolares que a gente estudou anteriormente, eles eram dispositivos que eram controlados por corrente, né? A corrente de coletor, ela era controlada pela corrente de base, como a gente viu. Só que agora, nesse tipo de transistor, a corrente ela vai ser controlada por uma tensão, ou como ele chama aqui, pelo campo elétrico, né? E esses transistores, eles são chamados de efeito de campo ou simplesmente transistores FET. A grande vantagem que a gente cita do transistor FET, né, sobre o transistor bipolar, é que eles têm uma resistência muito elevada, né, uma impedância muito elevada de entrada, e eles, se forem usados em circuitos de amplificação, por exemplo, eles apresentam baixo ruído, tá bom? Aqui a gente tem os transistores de efeito de campo, que é um dos modelos, né, de transistor de efeito de campo, que é o JFET. Está aqui a simbologia dele. Você percebe que o JFET ele é unipolar, tá? Por que diz que o transistor de efeito de campo ele é unipolar? Porque ele tem um único tipo de portador, ou é lacuna ou é elétron, né? Lacuna lembra que é o buraco, é a falta de elétron, e elétrons são os elétrons livres. E eles é que vão ser responsáveis pela corrente que vai ser controlada, tá bom? Então, você tem aqui, ó, um modelo, o canal, o JFET de canal N, né? Então, aqui são os elétrons livres que fazem esse controle. Tá vendo? Aqui agora tem nomes de terminais novos, né? Porta, que é representado pela letra G. Dreno, que é representado pela letra D. E fonte, que é representado pela letra S. Perceba que olha como é que tá agora
dispostos, né, os elementos semicondutores, né, o cristal P e o cristal N. Olha como eles estão internamente dispostos nesses terminais. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho o canal P. Então, aqui no caso, é a lacuna, né, que vai ser responsável pela corrente controlada. Então, eu tenho aí a porta, o dreno e a fonte. Perceba que a diferença do canal P para o canal N em relação à simbologia é a seta, né? Seta entrando é para o tipo N e seta saindo é para o tipo P. Olha como está também disposto, né, os elementos semicondutores. Perceba que eu tenho uma parte dele aqui toda feita de N, né? E as outras pastilhas feitas de P, ó. Perceba a mesma coisa aqui, ó. Uma toda feita de P e as outras pastilhas toda feita de N. Então, aqui tem um canal. Perceba que existe um canal, né, que separa aqui as pastilhas P, existe aqui um canal que separa as pastilhas N, tá bom? E aí, essa ideia do canal, vale ressaltar, por isso que tem canal N e canal P, né? Canal N e canal P, por causa disso aqui, ó, canal N, canal P, por causa dessa divisão aqui, ó. Tem um canal aqui que divide, né? É muito simples, né, o funcionamento do JFET, tá bom? Só para reforçar a questão dos terminais. Eu tenho a fonte, que é chamada de source, tá, gente? Eu tenho o dreno, que é chamada aqui de drain, né? Porque a representação está com uma simbologia em inglês. E eu tenho a porta, que é na verdade o gate, né? Então, é importante a gente entender que o princípio de funcionamento dele é muito fácil, tá? É bem simples. Então, o objetivo dele é o quê? É controlar a corrente ID, que circula entre a fonte e o dreno. É a corrente que circula aqui, ó, no canal. Tá bom, turma? Então, essa corrente que circula aqui, ela vai ser muito grande ou muito pequena, dependendo da variação dessa tensão aqui, ó, que é a tensão dreno-source, né? Ou seja, dreno e fonte, tá bom? Então, o que que acontece? Eu aplico uma pequena tensão entre o dreno e a fonte, né? E aí, aqui, a região N, ela vai funcionar como uma resistência, tá bom? Então, com a corrente ID aumenta com VDS, né? Então, o que que vai acontecer? Então, eu vou ter uma corrente muito baixa se eu tiver uma resistência muito alta, uma corrente muito alta se eu tiver uma resistência muito baixa. Então, quem vai atuar com essa resistência, que vai funcionar como essa resistência, é essa região aqui. No canal N é o N, a região N, no canal P é a região P, tá bom? Então, isso vai fazer com que essa camada aqui, ó, essa região aqui, ela fique ou muito estreita ou muito larga, tá bom? E isso vai fazer com que flui, né, vai permitir com que haja fluidez aqui de uma corrente elétrica que vá, né, do dreno para a IDS, né, do dreno para a fonte, tá bom? Então, é importante entender como é que é o funcionamento dele. Então, quem vai estar fazendo tudo isso? Esse controle dessa corrente? É essa tensão aqui, que vai depender, evidentemente, da variação que você vai fazer na tensão aqui da saída, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar a explicação sobre esses outros transistores, tá bom, turma? Até a próxima aula.